Fala pessoal, vamos chegando porque pintou o nome do lateral esquerdo que o Internacional está interessado, logo em seguida da confirmação da saída de Wendel, já pintou o nome de um lateral esquerdo para o Internacional buscar no mercado. Eu já falo mais sobre isso. Também tem outro assunto para a gente tratar. Tem a questão envolvendo o Carlos Palacios. Tem gente dizendo que ele não seria um ponta, mas sim um meia armador. Tá gerando muita confusão em parte da torcida e eu já te explico melhor, né, como é que joga, né, por onde atua esse jogador que chega, né, em Porto Alegre na madrugada de quinta para sexta e amanhã, né, será apresentado pelo Internacional se tudo correr certo, correr bem nos seus exames médicos. Mas antes eu gostaria de me apresentar a você. Eu sou o Gregório Farias, você está no canal Farias Colorado. Eu peço que você, caso ainda não seja inscrito, esteja chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando eu postar vídeo novo. E mais importante do que tudo, deixe sempre o like no vídeo para impulsionar o conteúdo para mais colorados. Pois é, a informação é do repórter César Merlo, né, do TYC Sports da Argentina, um canal importante de televisão lá, como se fosse, né, o Sport TV argentino, é de que Francisco Ortega, lateral esquerdo do Vélez Sarsfield, da Argentina, 21 anos de idade, garoto, jogador da seleção sub-23, seleção olímpica, e que, né, fez nos últimos anos sempre parte das seleções de base da Argentina. É um lateral ofensivo, muito veloz e driblador, e que justamente por isso também atua como meia esquerda e ponta esquerda quando solicitado. Por consequência lógica, né? A defesa não é o seu ponto forte, é um jogador que tem muito a evoluir e o Internacional está interessado justamente porque é um atleta de 21 anos com bastante mercado na Europa, mas que só tem contrato com o Vélez até o final de junho deste ano. Portanto, ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe e, né, deixar o Vélez assim que seu contrato acabar. A informação que veio, né, do César Merlo é de que o Internacional ainda estuda a possibilidade de oferecer alguma compensação financeira ao Vélez Sarsfield, justamente para tirar o Ortega de lá mais cedo, ou seja, antes de acabar o contrato no final de junho. Porém, né, ainda não há nada oficial sobre essa questão, se o Internacional vai realmente, né, tentar tirá-lo antes do fim de seu contrato. Pois bem, né, recentemente foi noticiado que o Natanael, lateral esquerdo, pertencente ao Internacional, teve seu contrato de empréstimo junto ao Atlético Goianiense renovado. Como eu disse agora há pouco, o Wendel, né, rescindiu com o Internacional, vai para o Cuiabá. E o próprio Zeca, que estaria voltando de empréstimo junto ao Bahia, ele que joga na lateral direita e na esquerda, ele, né, rescindiu também com o Inter para fechar com o Vasco para disputar a Série B. Portanto, no elenco colorado nesse momento, temos apenas o Moisés como lateral esquerdo e o reserva imediato dele é o Léo Borges, garoto de 20 anos, que tem pouquíssimos minutos, né, como profissional. Daí, né, o Internacional buscando, né, um lateral esquerdo e vai buscar nesse modelo de negócio que a gente tem se acostumado. Foi o caso do Maurício e do Yuri Alberto, jogadores, né, bastante jovens e com potencial de virarem ativos para o clube, né, e após darem resultado dentro de campo, serem vendidos, né, valorizados e vendidos para a Europa por um valor muito maior do que o Inter pagou. Falando neste modelo de negócio, temos a novidade referente ao Carlos Palacios, né? Saiu a informação agora há pouco de que na madrugada, né, de quinta-feira para sexta, ele vai desembarcar em Porto Alegre. Né? Na sexta-feira ele realiza os exames médicos, se tudo der certo ele assina contrato e será anunciado pelo Internacional como um novo reforço o ponta chileno, né, de 20 anos, que já é jogador da sua seleção nacional, foi recentemente eliminado com a União Espanhola da Copa Libertadores América, tomou um vareio do Independiente del Valle, ex-clube do nosso treinador Miguel Ángel Ramírez, até venceu em casa 1-0 para a União Espanhola, mas na volta foi 6-2
para o time equatoriano, fora os ameaços, né? Foram 3 bolas na trave por parte do Independiente Del Valle e poderia ter sido 9-2 o placar final. Uma vantagem, né, dentro de campo que se mostrou, né, nos 2 jogos. Eu já havia dito para vocês aqui no canal que o Del Valle, por mais que tivesse perdido por 1-0, acabou sofrendo um gol contra de cabeça. No jogo do Chile já havia sido bem superior à União Espanhola e em seus domínios, né, provou aquilo que eu já havia antecipado, vencendo com muita tranquilidade o time chileno, mas que apesar da derrota acachapante, teve em Carlos Palacios, né, futuro reforço internacional que vai ser apresentado amanhã, muito provavelmente, o seu principal expoente na partida. Palacios com participação direta nos 2 gols de honra da equipe chilena. No primeiro ele humilha o marcador jogando como ponta esquerda, né? Ele que eu já havia dito para vocês é ponta direita. Se for pegar o mapa de calor do Palacios ao longo de toda a temporada chilena, é muito mais intensa a sua participação como ponta direita, né? Tem um pouco de bastante foco de calor no meio. Ele é um jogador que acaba cortando para o meio para armar, para chutar, enfim, para buscar situações de jogo muitas vezes, e alguma coisa de calor na ponta esquerda, porque o treinador, né, da União Espanhola costuma variar o posicionamento do Palacios, tanto dentro das partidas, quanto agora mais próximo desse início de temporada 2021, alternando o lado dele, colocando ele também como ponta esquerda, né, para quando cortar para dentro, ele que é destro, ter o seu pé bom para finalizar. Pois bem, Carlos Palacios, como eu ia dizendo, ele humilhou o marcador pela ponta esquerda, entrou a drible na área, fez o cruzamento, a zaga cortou e no rebote, né, o União Espanhola fez seu primeiro gol. E no segundo, um lance muito bonito do Palacios, novamente, recebeu um lançamento longo, matou a bola com extrema categoria, né, fez ela morrer no domínio, virou para a direita e deu o passe em profundidade para a esquerda, né? Estilo Ronaldinho Gaúcho. O jogador, seu companheiro, chegou cruzando e lá dentro da área, né, houve o cabeceio e o segundo gol da equipe chilena. E o Palacios, que já havia, né, tido outras jogadas interessantes nessa partida, acompanhei o jogo na íntegra. É um jogador com muita facilidade no drible. Ele conduz a bola muito próximo do pé e ele é muito insinuante. A marcação fica meio perdida, não sabe para que lado ele vai cortar e ele acaba tendo muita vantagem num contra um. Mas o que impressionou, e talvez por isso a confusão de alguns, é que o Carlos Palacios ele tem, além do drible, muita visão de jogo. Ele é um jogador que muitas vezes ele para, né, ao dar aquela ciscada para driblar, ele para, ergue a cabeça e vê alguém fazendo facão para dentro da área, correndo em profundidade, e ele dá essa enfiada de bola em profundidade com muita precisão, ele enxerga o jogo muito bem. Não à toa teve participação direta nos 2 gols da sua equipe, mas é um jogador para ficar de olho. Eu vi no jogo dele semelhanças, né, de movimentação, características com o outro chileno famoso, né, esse aí já consolidado, inclusive até já saindo do auge da carreira há alguns anos, em decréscimo na carreira, é o Alexis Sánchez, né, um jogador que tem velocidade, drible, finalização, mas que também, né, quando ergue a cabeça, consegue pifar seus companheiros, tem visão de jogo. E aí, justamente nisso, né, eu vi recentemente, inclusive, né, um comentarista de futebol aí, que tem crescido bastante no YouTube, o Paulo Pires, canal Plantão do Paulinho, né? Se vocês querem também mais informações do Inter, recomendo que vão lá e se inscrevam nesse canal, que ele também posta bastante conteúdo. Não é identificado, posta conteúdo da dupla Grenal, mas bastante coisa do Inter até, conteúdo um pouquinho diferente desses outros canais que a gente já está acostumado. O Paulinho Pires ficou, né, fez uma análise sobre o posicionamento do Palacios e concluiu que, apesar dele se posicionar pelas pontas, ele corta muito para o meio para armar as jogadas, né, buscar um tabelamento, e que por isso ele vê o Palacios muito mais como um D'Alessandro do que como, por exemplo, um Neymar. E é claro que ele está falando aqui em característica, não em qualidade, né? Não vamos confundir comparação com equiparação, são coisas bastante distintas. Só que na minha visão, o Paulo Pires não poderia estar mais equivocado, né? Porque tudo aquilo que ele disse que o Palacios faz
e tentou assemelhá-lo ao D'Alessandro né, diferencial do Neymar, é aquilo que a gente vê o Neymar fazer atualmente, né? Um jogador que pega a bola muitas vezes na ponta esquerda, mas vai cortando para o meio, vai driblando para dentro, buscando um tabelamento. O Neymar também tem dado essas pifadas quando ele corta para o meio, explorando a velocidade do Mbappé e dos outros atacantes do PSG. Então é um jogador que se posiciona na ponta, mas que, né, justamente por visar o gol o tempo inteiro, está cada vez mais objetivo, ele acaba muitas vezes cortando sim para o meio. Eu até argumentei ali, né, num comentário no canal do Paulinho, que se fosse por essa lógica, Ribéry e Robben, né, os pontas daquela época maravilhosa do Bayern de Munique, não eram pontas, né, porque eles dificilmente faziam jogadas rente à linha de fundo, eles pegavam a bola e buscavam o centro. O Robben se notabilizando pelos chutes colocados da esquerda quando cortava para dentro, uma jogada característica, mas que não era a única jogada que ele tinha, né? Muitas vezes ele buscava um drible para dentro para achar alguém entrando nas costas da zaga, para buscar um tabelamento, ou até, né, para fazer, né, uma jogada diferente. Isso não faz com que os pontas, né, deixem de ser pontas. Aliás, cada vez mais comum no futebol, principalmente no europeu, a utilização de pontas com o pé trocado, ou seja, um ponta direita canhoto, um ponta esquerda destro, justamente para que eles, né, não se limitem aos lados, que eles cortem para o meio para fazer um tabelamento, uma jogada diferente. E o Carlos Palacios tem essa facilidade, né, de ser um jogador com visão, com drible, né, e que tem facilidade também para finalizar com as duas pernas. Ele chuta com a preferencial à direita, mas ele também já fez alguns golzinhos aí, mesmo sendo uma carreira que vem se iniciando, ele já fez seus golzinhos com a perna esquerda e pegando bem na bola. É um jogador, então, que pode ser trabalhado pelo Miguel Ángel Ramírez, tanto como ponta esquerda, quanto como ponta direita. E, eu vou repetir, é ponta. Ao contrário do que disse o Paulinho, na minha visão, ele é muito mais, em termos de características, um Neymar ou um Sanches, né, uma comparação mais justa, né, do que um D'Alessandro. Ele não é um jogador que para e pensa e carimba a bola, né, e dita o ritmo mais cadenciado para a partida. Ele é um jogador muito mais incisivo. Inclusive, né, foi caracterizado pelo seu treinador na União Espanhola, ex-treinador agora, né, como um corredor ou um condutor de bolas agressivo, ou seja, um jogador que vai para cima, que busca o gol, um jogador vertical e incisivo. Vamos aguardar, né, como é que vão ser, né, os primeiros movimentos de Palacios no Internacional, ele que será o primeiro reforço do Inter para a temporada 2021. Eu sou o Gregório Farias, esse é o canal Farias Colorado. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe seu like, né? Inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho das notificações para ficar sabendo quando eu postar vídeo novo.